A página 29 diz basicamente o seguinte: já estamos lá no que Alexandre de Moraes considera e pontua como a reação desse movimento conjunto de Eduardo e Jair Bolsonaro. A implementação do aumento das tarifas tem como finalidade, a gente destacou isso na nossa abertura, uma grave crise econômica no Brasil para gerar uma pressão política e social no Poder Judiciário e impactar as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Mais adiante, as condutas de Eduardo e Jair Bolsonaro caracterizam, letras garrafais, claros e expressos atos executórios, flagrantes confissões da prática dos atos criminosos. Mais adiante, ele fala o seguinte: a ousadia criminosa, esse é o termo usado por Alexandre de Moraes, parece não ter limites, com as diversas postagens nas redes sociais e declarações na imprensa atentatórias à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário. E segue, Gustavo Uribe, com prints de Eduardo Bolsonaro concedendo entrevistas aqui e no exterior. Na sequência, postagens feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro depois da reação do presidente americano sobre o tarifaço. O que o ministro Alexandre de Moraes faz, ele vincula diretamente as postagens e as manifestações de Donald Trump a Jair Bolsonaro. E aí ele coloca a sequência dessas manifestações. Ou seja, Eduardo Bolsonaro falava, você tinha Donald Trump se manifestando nas redes sociais, e aí na sequência nós já tínhamos algum tipo de manifestação de Jair Bolsonaro, ou ele retuitando algo que Donald Trump tuitou. Ou seja, a desconfiança da Polícia Federal é que Jair Bolsonaro era avisado anteriormente que Donald Trump faria esse tipo de publicação para que retuitasse. Por isso que a tese da Polícia Federal é que tudo estava encadeado. As manifestações de Donald Trump, as manifestações de Jair Bolsonaro estavam todas encadeadas e Jair Bolsonaro tinha informações preliminares de todos os passos da Casa Branca, ou o que Eduardo Bolsonaro poderia fazer nos Estados Unidos. Por isso que, então, o ministro Alexandre de Moraes autorizou, a pedido da Polícia Federal, essas medidas cautelares. Tem um ponto interessante que são os crimes que teriam sido cometidos por Jair Bolsonaro que justificam as medidas cautelares. Rapidamente eu vou citá-los. Crime de coação de curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e também atentado à soberania do país. E aí, o que ressalta o ministro Alexandre de Moraes junto com a Polícia Federal? Que esses crimes são tão graves e despodorados que mostram exatamente que não há qualquer respeito por parte de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro sobre a soberania do país e a Constituição Federal brasileira, condicionando, então, o fim da taxação à sua própria anistia. Só com a anistia de Jair Bolsonaro seria possível que Donald Trump não fizesse a cobrança do tarifaço. A página 11 também ressalta que a investigação comprovou a participação de Jair Bolsonaro nas condutas criminosas. A gente pode colocar a página 11 no ar, e ela ressalta, não só incitando a tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado, com clara afronta à soberania nacional, mas também auxiliando, e aí sim com a vaquinha, o Eduardo Bolsonaro a morar nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro que negociava com o governo dos Estados Unidos para que atos hostis contra o Brasil fossem colocados em vigor.